É uma alegria imensa poder novamente estar convosco. Nós estamos iniciando o nosso programa da Ajuda à Igreja que Sofre. E neste programa chegamos até você com uma bela mensagem vinda das Filipinas. Vamos abordar a experiência de uma comunidade de diálogo entre cristãos e muçulmanos. Vamos conhecer o testemunho de vida do padre Sebastiano Dambra, um missionário que há muito tempo trabalha lá nas Filipinas, numa comunidade chamada Silsilá. Vamos conhecer bem melhor esta linda e rica experiência. Eu sou natural da Sicília. A minha casa ficava junto ao mar. As ondas têm uma mensagem espiritual. Às vezes o mar está muito sereno, outras agitado. O mar pode nos fazer lembrar que existe outro horizonte. Temos que nos mover de um horizonte para o outro. É assim a nossa vida. Nunca pensei chegar a esta idade ou a este lugar, ou fazer o que faço. Mas é parte do meu entendimento e confiança no Senhor, me mover de um horizonte para o outro. O primeiro horizonte com o que o padre Sebastiano Dambra se deparou foi a vivência do diálogo interreligioso longe da sua Itália natal. Depois de ingressar no Centro Pontifício para as Missões Estrangeiras, o padre Sebastiano aprendeu que existiam muitas percepções negativas de pessoas pertencentes a religiões diferentes que precisavam ser corrigidas. Foi transferido para a ilha de Mindanao, nas Filipinas, onde existe uma grande comunidade muçulmana, e chegou em fevereiro de 1977. Na minha primeira missão em Siocon, Zamboanga del Norte, em Mindanao, comecei a dar atenção aos Subanons, o povo nativo. Percebi que era urgente estar mais perto dos muçulmanos. Foi na época da guerra da MNLF. O país estava sob a lei marcial e a ditadura do presidente Ferdinand Marcos. As violações dos direitos humanos estavam aumentando. Vários missionários do PIMI tinham sido deportados. A situação política ficou mais complicada por causa do conflito militar entre o governo federal e a Frente Moro de Libertação Nacional, MNLF, que almejava a independência. Diante de tanta violência e discriminação, o padre Sebastiano se tornou uma ponte entre os dois lados opostos. Apelidou a sua humilde cabana filipina na aldeia onde vivia de Irmandade Muçulmana Cristã. Os vizinhos eram todos muçulmanos e as crianças andavam sempre por perto, cheias de curiosidade. Certo dia, eu estava no quarto para um momento de oração. Quando saí, uma menina me perguntou: "Padre, o que é que você estava fazendo lá dentro?" Eu respondi: "Estava rezando." A menina olhou para mim e disse: "Padre, os cristãos também rezam?" Me senti comovido porque esta pobre menina conhecia os cristãos pelos militares, aqueles que matam os muçulmanos. A imersão na cultura muçulmana foi, antes de mais nada, uma transformação pessoal. Me lembrei desta expressão que se tornou, ao longo do tempo, o nosso lema, o nosso ponto de referência. O diálogo começa em Deus e conduz as pessoas de volta a Deus. Graças ao respeito adquirido junto da comunidade muçulmana, os rebeldes da MNLF pediram ao padre Sebastiano que negociasse a sua rendição com o governo em troca de anistia. Foi um período de operações militares pesadas em diversas zonas de Mindanao, que provocaram inúmeras vítimas, quer entre os civis, quer entre os grupos armados.
Durante mais de um ano, desde agosto de 1979, o padre Sebastiano manteve encontros com os grupos rebeldes e militares. Disse a mim mesmo que tinha que fazer isso. Era um tempo difícil. Tenho que ajudar estas pessoas, muçulmanos e cristãos, a construir a confiança e a paz. Uma vez tive um problema enorme. Os militares, de certa forma, nos traíram e estávamos prestes a ter um novo encontro. O comandante disse: "Padre, agora vá embora." E eu respondi: "Não. Tenho estado com vocês durante uma semana e quero ficar." E ele disse: "Muito bem, padre. Lhe garantimos que se eles nos atacarem, iremos defendê-lo. Será o último a morrer." Estas palavras vindas de um comandante habituado a um elevado nível de violência tocaram o meu coração. E eu lhe disse: no mais profundo do coração de cada pessoa, há sempre um lugar para a bondade. Temos de conseguir chegar lá. Em 1981, o papel do padre Sebastiano como negociador chegou ao fim de forma abrupta. Houve um atentado por parte dos guerrilheiros contra ele, onde um grande amigo seu, Boyd Guzmán, perdeu a vida. Temendo pela sua segurança, os superiores da missão PIMI pediram ao padre Sebastiano que voltasse para a Itália. De 1981 a 1983, aprofundou os seus conhecimentos sobre o Islã no Instituto Pontifício de Estados Árabes Islâmicos, em Roma. Esses anos seriam providenciais para sua futura missão nas Filipinas. Eu podia ficar na Itália e pôr um fim àquela experiência, mas era um desafio a fazer mais. Para mim, era uma espécie de descoberta, porque eu tinha algum conhecimento sobre o Islã, mas não muito. Descobri que no Islã também existem aquelas pessoas que são consideradas espirituais, os místicos, que têm uma fé mais profunda. Eles falam de silsilá, que significa literalmente corrente ou ligação, que eles ligam ao seu mestre e o mestre liga a Deus. Eu disse: se cada um de nós é uma ligação, pertencemos à mesma família. Foi neste conceito de silsilá que o padre Sebastiano encontrou o fundamento espiritual para o diálogo interreligioso. Após o seu regresso a Zamboanga, em 1983, reuniu amigos muçulmanos e cristãos no espírito de uma só família. Queria que os membros de diferentes religiões se unissem e experimentassem juntos o amor de Deus por toda a humanidade. Fiquei surpreendida ao perceber que nesse encontro havia muçulmanos e cristãos juntos. Depois ele apresentou a sua ideia de formar muçulmanos e cristãos em conjunto e de lhes chamar silsilá, pessoas que se uniram na promoção do diálogo como caminho para a paz. Nessa época já se faziam alguns esforços, mas habitualmente apenas para atividades com muçulmanos e cristãos. Eu disse: não pode ser assim. O diálogo tem que ter um fundamento espiritual, senão com o tempo vai acabar. O Centro para o Diálogo Silsilá nasceu em maio de 1984. Este grupo de amigos, líderes de comunidades e pessoas que procuravam a paz se reuniam regularmente. O grupo acabou alugando um espaço na cidade de Zamboanga, com o intuito de se tornar uma presença visível junto da comunidade. O nosso diálogo tem de ser um diálogo com Deus, conosco próprios, com os outros e com a criação. Por isso, temos 4 pilares da nossa espiritualidade para uma vida em diálogo. E as pessoas entenderam. Me recordo que alguns amigos cristãos disseram: talvez os muçulmanos não entendam bem a questão da espiritualidade. Mas eu respondi: não.
Na verdade, os muçulmanos, os que estão abertos a esta ideia, compreendem bem. A tragédia atingiu Silsilá de forma inesperada em 1992. No dia 20 de maio de 1992, um dos principais elementos do Silsilá e um dos missionários do PIMI, Padre Salvatore Carzeda, foi assassinado a caminho de casa depois de um encontro. Este acontecimento deixou o grupo arrasado e levantou sérias dúvidas sobre a sua continuidade e segurança. O Centro para o Diálogo Silsilá cresceu consideravelmente desde os seus anos de formação. O movimento vai para além de Zamboanga, com programas de alcance nacional e internacional. O Silsilá tem a sua sede na Aldeia da Harmonia, um complexo com 5 hectares de vegetação exuberante com vista para o Mar de Sulu, próximo de Zamboanga. A propriedade inclui cada vez mais edifícios e casas de oração. A Aldeia da Harmonia organiza inúmeras atividades anuais, inclusive cursos de verão para jovens com interação entre muçulmanos e cristãos, formação de grupos de fé e seus líderes, produção e divulgação de conteúdos para os meios de comunicação social e muitos outros. Silsilá é um movimento com diversos elementos. Em termos de estrutura, temos uma configuração organizacional. Também temos áreas de formação. Organizamos cursos de verão, seminários e workshops, onde pessoas de diferentes áreas profissionais participam, principalmente as que trabalham em comunidades e ONGs. Também temos as áreas Harmonia, onde levamos o espírito de diálogo e paz ao nível das bases. Eu assisti ao curso de verão. Tivemos então a oportunidade de viver com várias pessoas na comunidade. Temos que conhecer a outra fé, não apenas ao nível teológico, mas também no dia a dia, para podermos estar conscientes das diferenças. O que o Padre Sebastiano fez em Mindanao é como o conceito do cristianismo que temos testemunhado. Ser uma testemunha da nossa fé para os outros, não para converter, mas para manifestar a compaixão, o amor e a verdadeira doutrina do cristianismo. O Padre Sebastiano Dambra quer que um cristão se torne melhor cristão e um muçulmano melhor muçulmano. Um versículo da Bíblia que eu aprendi, que ele põe em prática é: felizes os que promovem a paz. Acho que ele é feliz por ser um pacificador. Logo após a criação do Centro para o Diálogo Silsilá, podíamos observar a harmonia e a solidariedade entre muçulmanos e não muçulmanos. Estamos tentando promover um entendimento mais profundo e um bom relacionamento e também a amizade entre o povo de Zamboanga. A Aldeia Harmonia é um exemplo vivo do 4º pilar do Centro para o Diálogo Silsilá, o diálogo com a criação. Com a terra da aldeia se produzem produtos naturais em prol da saúde da comunidade, enquanto se protege o rico patrimônio agrícola filipino através de seminários e do direito. Vemos Deus em tudo, da terra à alma. Trabalhamos com os nativos. Queremos capacitá-los e ajudá-los a recordar aquilo que a sua cultura tem de bom. Porque estão se esquecendo. Quando adquirem o estilo de vida e tudo que é moderno, esquecem as suas raízes. Por essa razão, procuramos lhes mostrar as coisas lindas que ainda possuem e fazê-las sobressair.
Uma vez alguém me perguntou: Padre, como é que está há 30 anos neste diálogo? A minha resposta: porque acreditamos numa abordagem espiritual. Acreditamos que, ao longo do caminho, Deus pode trabalhar em nós. No Silsilá dizemos: vai até a parte mais profunda do teu coração. Procura te inspirar na tua religião e vai mais longe. Sê livre para seguir a inspiração do Senhor na tua vida. Alguns pensam, nomeadamente do lado muçulmano, que se começarem a conversar com um sacerdote sobre o diálogo interreligioso, eles irão tentar convertê-lo ao cristianismo. Às vezes, as pessoas nos perguntam se realmente somos muçulmanos ou não. Para mim é bastante difícil, porque eu não sou uma muçulmana típica. Não cubro a cabeça e as pessoas pensam, talvez seja católica. Penso que Deus nos deu um objetivo e esse objetivo é Shalom. A nossa vocação é a paz, seja de que forma for. Os educadores, os cientistas, os funcionários das ONGs, fazemos o bem porque queremos a paz. É nisso que eu acredito. Havia o sentimento de que os habitantes da ilha não eram boas pessoas. Eles são pobres e a maioria muçulmana. Disse para mim mesma, os filhos dessas pessoas têm de ser a nossa prioridade. Decidimos criar uma escola na esperança de que, através de nós, estas crianças fossem educadas e assim estivessem abertas a diferentes realidades na vida. Elas podem ser um bom instrumento na criação de comunidade. Quando estas crianças crescerem, poderão ter uma vida melhor e servir a sua comunidade. Quando era aluna dessa escola, não imaginava que iria ensinar aqui. Desde pequena, que gosto de ensinar. É por essa razão que fiz uma licenciatura em ensino básico. Depois me candidatei ao Silsilá e felizmente consegui um emprego. Todas as sextas-feiras lemos este livro que nos deram no Silsilá, Diálogo para a Paz, através do qual ensinamos aos alunos e às crianças a forma de promover a paz e o diálogo entre eles, e também entre os membros da comunidade. Me sinto em paz e feliz com esta experiência. Sei que é o Senhor quem está fazendo tudo. Eu sou apenas um instrumento para fazer o que eu sinto ser a vontade de Deus. Afinal de contas, a minha missão não é construir algo. Se for a vontade de Deus, acabará acontecendo. Estou em paz. Faço o meu melhor, mas no fim digo: Senhor, faz tu o resto. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor.
Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. A expressão que queremos aprofundar neste programa e, ao mesmo tempo, convidar você também para rezar conosco é a expressão diálogo. E é isto que podemos colher, que podemos aprofundar, que podemos também acolher dentro de nós. O padre Sebastiano, missionário do PIMI, levou muito tempo para poder compreender a beleza, a riqueza de outras experiências religiosas. E aqui eu me refiro ao diálogo entre cristãos e muçulmanos. Muitas e muitas vezes são veiculadas notícias de um certo antagonismo, de opostos. E na experiência de Silsilá, Padre Sebastiano mostra como é possível viver uma cultura de diálogo. E também ajuda a igreja que sofre com o seu apoio, com a sua presença, participa desta atividade. Então, continue colaborando conosco. Você que já conhece os meios de colaborar, pode continuar acessando a página acn.org.br ou então 0800 77 099 27. É uma forma de você também estar junto com o Padre Sebastiano, junto com aqueles que encontraram no caminho do diálogo uma forma de construir uma cultura de paz. O mundo da paz nasce quando nós também acreditamos que precisamos ir a Deus, porque Deus nos leva ao outro. É este movimento, indo a Deus, Deus me leva ao outro. E é isto que significa silsilá, ligação, interligação, corrente, união. Então, neste momento, convido você para que possamos rezar, para que sejamos capazes de conviver com o diferente, crescer com o diferente, respeitar o diferente por meio do diálogo. Senhor, que na tua experiência de vida conosco ensinastes também a oração do amor, a oração da fraternidade, a oração do diálogo. Dá-nos, Senhor, a graça de uma vida íntima contigo, mas uma vida também unida aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O diálogo começa a partir de uma relação íntima com Deus. O diálogo está dentro de mim, mas o diálogo me leva também ao outro. E o diálogo me leva a ter uma atitude de respeito com a criação. Sejamos, portanto, propagadores e propagadoras do verdadeiro diálogo que tem o nome que é o amor.